Olá, bem-vindos à nossa análise focada em tratamento de dados. Hoje vamos explorar juntos os conceitos principais que estão naquele material de apoio da disciplina, o arquivo PDF da temporada 1. Isso aí. A ideia é entender como dá sentido àquela montanha inicial de números, né? Exato. Nosso foco será em como a gente organiza e começa a interpretar os dados. Vamos passar pelas primeiras ferramentas, tanto visuais quanto numéricas, que nos ajudam a enxergar informação escondida nos números. Basicamente, por que os dados variam tanto e como a gente pode, enfim, começar a entender essa variação. Perfeito. Então, vamos direto ao ponto. O material já começa com um exemplo bem prático, né? As medições das peças metálicas. Sim, aquele exemplo é bom. A gente vê listas de números lá dos 2 turnos de produção e os valores não são iguaizinhos, mesmo medindo peças que deveriam ser iguais. Por que isso acontece? Bom, essa é a própria natureza da medição. Medir não é só olhar um número e pronto, né? É um procedimento experimental. Ah, certo. Experimental. Isso. A gente está sempre comparando alguma coisa com um padrão. No exemplo, a peça com os milímetros. E como todo experimento, sempre tem fatores que influenciam o resultado final. Entendi. A medida, o número que a gente anota, sempre carrega uma certa dose de variabilidade. No mundo real, medição perfeita é um ideal, não é bem a prática. Entendi. Não é só apertar um botão e ter o número exato. E o material, ele ajuda a gente a pensar sobre as fontes dessa variabilidade. Fala dos 5M, certo? Isso, os 5 M's. É um modelo útil para organizar o pensamento. Ajuda a estruturar, né? Sim. Temos a mão de obra, quer dizer, quem mede pode ter pequenas variações na forma de fazer, né? A máquina, o instrumento de medição, pode não ser perfeito ou, sei lá, estar um pouquinho descalibrado. Faz sentido. Os materiais, a própria peça, por mais que pareça igual, pode ter microvariações. O método, o procedimento que se usa para medir. E o meio ambiente, condições como temperatura, umidade, podem afetar também. Nossa, quanta coisa! Todos esses M's podem introduzir pequenas diferenças nos resultados, então? Exatamente. E além dessas fontes, digamos, mais gerais, tem os tipos de erros que podem ocorrer na medição em si. Ah, sim. O material fala disso também. Não é só de onde vem a variação, mas que tipo de erro ela representa. Isso. Basicamente, a gente pode pensar em 3 categorias principais. Primeira, os erros aleatórios. Aqueles que flutuam. Exato. Flutuações pequenas, imprevisíveis, sempre vai ter um pouquinho disso. Depois, os erros sistemáticos. Esses são mais, digamos, traiçoeiros. Por quê? Porque são desvios constantes. Imagina um instrumento que sempre mede 0,1 milímetro a mais. Ele está errado, mas de forma consistente. Isso é um erro sistemático. Entendi. Difícil de pegar às vezes. E por último, os erros grosseiros. Esses são aqueles bem óbvios, sabe? Geralmente por descuido. Anotar 15 em vez de 1,5, por exemplo. Ah, tá. Erros mais gritantes. Isso. Então, reconhecer essas fontes, os 5M, e esses tipos de erro é o ponto de partida para tratar os dados de um jeito mais consciente, sabendo o que pode estar acontecendo ali. Certo. Então a variação existe, a gente já sabe mais ou menos de onde ela pode vir. Agora temos aqueles dados brutos do exemplo, né? A lista de números das peças. Como a gente começa a tirar alguma informação dali? Bom, o primeiro passo, quase sempre, é organizar. O material mostra isso. Os dados dos 2 turnos colocados em ordem, do menor para o maior. Aquilo que chamam de hall, né? Isso, o hall. Só de fazer isso já dá uma primeira visão. A gente consegue identificar rapidinho qual foi o menor valor medido e qual foi o maior em cada turno. Verdade. Só de botar em ordem já clareia um pouco. E a partir daí, o material já apresenta a primeira medida numérica para entender o quão espalhado isso tá. A amplitude, ou range, R. Parece bem direta de calcular. E é mesmo. A amplitude, esse R, é simplesmente a diferença entre o valor máximo que você observou e o valor mínimo. Pega o maior, subtrai o menor. Isso. No exemplo lá do primeiro turno, o máximo foi 17,54 milímetros e o mínimo 10,17 milímetros.
fazendo a conta, a subtração. Dá 7,37 milímetros. Exato. E no segundo turno, máximo de 16,95 milímetros, mínimo de 11,19 milímetros. O R dá? 5,76 milímetros. Isso. Ah, olha que interessante. Então, só com essa continha simples, a gente já tem uma pista. O primeiro turno teve uma amplitude maior, né? 7,37 milímetros. Uhum. E o segundo, 5,76 milímetros. Isso quer dizer que os resultados do primeiro turno variaram mais, assim, de ponta a ponta, do que os do segundo. O segundo turno parece que foi mais compacto nos extremos. Exatamente essa leitura. A amplitude nos dá essa medida rápida da extensão total dos dados. É útil para uma primeira impressão, mas ela tem uma limitação importante, né? Qual seria? Ela só olha para os dois extremos, o máximo e o mínimo. Ela não diz nada sobre como os outros dados estão distribuídos entre esses extremos. Pode ter um monte de dado concentrado num lugar ou mais espalhado. A amplitude sozinha não conta essa história. Entendi. Ela só dá a distância total. Para ver o recheio, precisamos de mais. Exato. E aí entram outras abordagens, principalmente as visuais. Para a gente ter uma ideia melhor da distribuição... E uma das primeiras ferramentas visuais que o material traz é o tal do diagrama de ramo e folha. O nome é curioso. O nome é pitoresco. Mas a ideia é bem inteligente e funciona super bem para conjuntos de dados que não são gigantescos. Como ele funciona? Como transforma os números nisso? A ideia básica é dividir cada número em duas partes. Uma parte é o ramo, que são os dígitos mais significativos, geralmente os da esquerda. A outra é a folha, que é o dígito ou os dígitos menos significativos, à direita. Vamos pegar um exemplo do PDF, tipo 10,17 milímetros. Como ficaria? No exemplo do material, parece que usaram a parte inteira como ramo. Então, para 10,17, o ramo seria 10. Certo. E a folha seria 17. Para 11,00, ramo 11, folha 00. Para 11,58, ramo 11, folha 58. E assim por diante. Ah, entendi. E aí organiza isso como? Você lista os ramos verticalmente, em ordem crescente. E ao lado de cada ramo você coloca todas as folhas correspondentes àquele ramo, também em ordem crescente. Olhando agora os diagramas que estão prontos lá no PDF, para os dois turnos, a diferença visual é bem clara. O do primeiro turno é mais comprido, tem mais ramos, vai do 10 até o 17. O que bate com aquela amplitude maior que a gente calculou, R igual a 7,37 milímetros. Já o segundo turno é mais curtinho na vertical, os ramos vão só do 11 ao 16, bate com o R menor de 5,76 milímetros. Exatamente. E não é só o comprimento. Olha a quantidade de folhas em cada ramo. Isso te dá uma ideia da densidade, de onde os dados estão se concentrando. Verdade. No primeiro turno, parece que tem bastante coisa ali nos ramos 13, 14 e 15. No segundo, talvez mais no 14 e 15. Isso. O ramo e folha transforma a lista de números numa espécie de histograma deitado. Você vê a amplitude, vê onde tem concentração, se tem algum formato se desenhando ali. É bem útil para comparar conjuntos de dados, né? Como naquele outro exemplo dos dois analistas medindo ponto de fulgor. Sim, o analista B, que teve aquela amplitude bem maior, 47 graus contra 30 graus do analista A, com certeza o diagrama de ramo e folha dele seria visualmente mais espalhado, né? Indicaria que os resultados dele foram menos consistentes. Faz sentido. O material também cita rapidinho o dot plot, o gráfico de pontos. Parece outra forma visual simples de ver a distribuição. Sim, o dot plot é bem intuitivo mesmo. Você tem um eixo horizontal com a escala dos dados, aí para cada dado que você tem, você marca um pontinho acima do valor correspondente no eixo. E se um valor se repetir? Aí você empilha os pontos, um em cima do outro. Fica uma pilha de pontos naquele valor. Ah, legal! Então ele também mostra onde os dados se aglomeram, onde tem mais pontos empilhados e como eles se espalham pelo eixo. Exato. É bem direto. E útil para comparar os turnos, ver como eles se posicionam em relação àquela especificação de 8 a 20 milímetros do exemplo das peças. Ok. Então essas visualizações, ramo e folha, dot plot, dão uma primeira sensação dos dados. Mas para análises um pouco mais
precisas, a gente precisa de números que resumam as características principais, certo? Correto. É aí que entram as chamadas medidas de tendência central e as medidas de dispersão. Tendência central para achar o centro dos dados. Isso, tentar encontrar um valor típico, um ponto central em torno do qual os dados se distribuem. E as medidas de dispersão. Para medir o quão espalhados eles estão. Exatamente. O quão espalhados eles estão em torno desse centro. A moda parece ser a medida de centro mais direta, né? É só ver qual valor aparece mais vezes. É isso. Pode ser um número específico, tipo 18 centímetros aparecendo várias vezes numa lista de alturas, ou pode ser uma categoria, como a cor de carro mais vendida. É útil, mas tem suas limitações. Às vezes não tem moda, ou tem mais de uma. O material até mostra exemplos de distribuições bimodais, com 2 picos de frequência, ou trimodais. Certo. E as outras 2 medidas de centro muito famosas são a média e a mediana. A média a gente calcula somando todos os valores e dividindo pela quantidade, certo? A média aritmética. Sim, essa mesma. É super usada, todo mundo conhece. Mas ela tem uma característica bem importante que a gente precisa ter em mente. Qual? Ela é muito sensível a valores extremos, os tais outliers. Ah, verdade. Se você tiver um único valor muito alto ou muito baixo no meio dos seus dados, ele pode puxar a média naquela direção. Às vezes a média acaba não representando tão bem o centro da maioria dos dados. Entendi. E a mediana, como ela funciona e por que ela seria diferente nesse aspecto? A mediana é o valor que fica exatamente no meio dos dados. Mas atenção, depois que você ordenou os dados do menor para o maior. Ah, tem que ordenar primeiro. Fundamental. Se você tem um número ímpar de dados, a mediana é o valor que está bem ali no meio da lista ordenada. Se for um número par de dados, você pega os 2 valores centrais e calcula a média entre eles. Ok. E qual a grande vantagem disso? A grande sacada da mediana, que também é chamada de Q2, o segundo quartil, já vamos falar disso, é que ela divide os dados ordenados em 2 metades iguais. Metade dos dados, 50%, está abaixo dela, e a outra metade, 50%, está acima. Certo. Divide bem no meio. E por causa disso, ela é muito menos afetada por outliers do que a média. Um valor extremo lá na ponta quase não mexe na posição do valor central. Por isso, a gente diz que a mediana é uma medida de centro mais robusta. Robusta. Quer dizer, mais estável na presença de valores estranhos. Exatamente. Essa ideia de dividir os dados parece importante. O material expande isso com os quartis, né? Se a mediana, o Q2, divide em metades, 50%, os quartis dividem em quartos, 25%. Faz sentido. Perfeito. É exatamente essa lógica. A gente tem Q1, o primeiro quartil, 25% dos dados ordenados estão abaixo dele. O Q2 é a própria mediana, 50% abaixo. E o Q3, o terceiro quartil, 75% dos dados ordenados estão abaixo dele. Então imagina a lista de dados ordenada. A gente faz 3 cortes nela. Um no Q1, um no Q2, mediana, e um no Q3. Isso divide o conjunto todo em 4 pedaços, com a mesma quantidade de dados em cada pedaço. Exatamente essa imagem. Q1, Q2 e Q3 são esses pontos de corte. E por que calcular o Q1 e o Q3 é útil? O que a gente ganha sabendo esses valores? A gente ganha uma medida de dispersão muito informativa. Amplitude interquartil, ou AIQ. AIQ, interquartil, entre os quartis. Isso. A gente calcula simplesmente fazendo AIQ igual Q3 menos Q1. É a diferença entre o terceiro e o primeiro quartil. E o que esse número representa? Ele representa a dispersão, a faixa de variação dos 50% centrais dos seus dados. Pensa naqueles 4 pedaços que você imaginou. A A e Q é a largura dos 2 pedaços do meio juntos. Ah! Focar nos 50% centrais. Imagino que isso também torne a A e Q menos sensível aos valores extremos, lá das pontas, assim como a mediana. Bingo! Essa é a grande vantagem da A e Q sobre a amplitude total, aquela R igual a máximo mínimo. A amplitude total pega tudo, inclusive os extremos.
A AIQ ignora os 25% menores valores e os 25% maiores. Então ela mede a variabilidade do miolo da distribuição. Exatamente. É uma medida de dispersão robusta, muito útil para entender a variabilidade típica do processo, sem ser distorcida por um ou outro valor muito fora da curva, os outliers. Faz todo sentido. E nos exemplos do material, isso ficou bem claro. Comparando os turnos de novo, o turno A tinha uma AIQ maior, 3,91 milímetros, do que o turno B, que era 2,99 milímetros. Isso reforçou aquela ideia de que o turno A foi mais variável, mesmo olhando só para a parte central dos dados. E naquela atividade com as situações A, B, C, a situação C tinha menor AIQ, que era 8, indicando a menor variabilidade central entre elas. Perfeito. Exatamente essa interpretação. E agora o ponto onde tudo isso se junta de uma forma visual muito poderosa. O box plot, ou diagrama de caixa. O box plot, eu acho ele ótimo. Ele usa justamente esses 5 números que a gente foi falando, né? Claro. Mínimo, Q1, mediana, Q3 e máximo. Isso. É um resumo visual baseado nesses 5 números-chave. E como ele é montado? Como esses números viram aquele desenho da caixa com os bigodes? É bem direto. Você desenha na caixa retangular que vai do valor de Q1 até o valor de Q3 no eixo dos dados. A largura dessa caixa, portanto, representa visualmente a amplitude interquartil, a AIQ. Ok, a caixa mostra os 50% centrais. Exato. Dentro dessa caixa, você traça uma linha vertical ou horizontal, dependendo da orientação do gráfico, na posição da mediana, o Q2. Certo. E os bigodes, os whiskers? A partir dos lados da caixa, de Q1 e Q3, saem linhas, os bigodes, que geralmente se estendem até o valor mínimo e o valor máximo do conjunto de dados. Então no único gráfico a gente vê o centro pela linha da mediana dentro da caixa, vê a dispersão dos 50% centrais pela largura da caixa, AIQ, e vê a dispersão total pela distância entre as pontas dos bigodes. É isso? É isso. É um resumo visual extremamente eficiente. Você bate o olho e tem uma noção muito boa da localização, da dispersão e até da simetria da distribuição. O exemplo no PDF, com aqueles dados de 10G a 21G, ilustra bem isso. Mínimo 10, Q1 12,5, mediana 15,5, Q3 18,5, máximo 21. A caixa vai de 12,5 a 18,5. A AIQ é 6. A mediana está ali no 15,5 e os bigodes vão até 10 e 21. E nesse exemplo específico, note que a mediana, 15,5, estava bem no meio da caixa e os bigodes tinham comprimentos parecidos. Isso sugere simetria, que a distribuição era mais ou menos simétrica em torno do centro. E o texto dizia que a média também era 15,5, o que reforça a ideia de simetria. Exatamente. A simetria é uma característica importante da distribuição dos dados. Muitos fenômenos naturais ou processos industriais bem controlados tendem a ter distribuições que lembram a famosa curva normal. Aquela forma de sino, né? Simétrica em torno da média, mediana e moda, que nesse caso ideal coincidem. Isso. O ponto mais alto da curva é onde tem a maior frequência de dados, bem no centro. Mas nem tudo na vida é simétrico, né? O material também mostra exemplos de distribuições assimétricas, com uma cauda mais longa para um lado do que para o outro. Com certeza. E nesses casos de assimetria, a média e a mediana geralmente se separam. A média tende a ser puxada na direção da cauda mais longa. Então, o formato da distribuição, se é simétrica ou assimétrica, e para que lado é assimétrica, também carrega muita informação importante sobre o processo que gerou aqueles dados. Entendi. Então, entender o centro, média, mediana, a dispersão, amplitude, AIQ, e a forma, simetria, assimetria da distribuição é fundamental para avaliar o desempenho de um processo ou de um fornecedor em relação ao que se espera dele, as especificações. Isso nos leva ao conceito de capacidade, certo? Exatamente. A capacidade do processo, como naquele exemplo dos 5 fornecedores, onde as distribuições deles são mostradas em relação aos limites de especificação. O LE,
limite inferior, e o LSE, limite superior. Sim, aquele gráfico é muito bom para entender isso. O que a gente busca, idealmente, uma distribuição que seja estreita, ou seja, com baixa variabilidade, pouca dispersão e que esteja bem centralizada entre os limites de especificação. Como o fornecedor até 2 lá no gabarito. A curva dele é fininha e está bem no meio. Ele entrega peças muito parecidas entre si e dentro do esperado. Perfeito. Esse é o cenário ideal. Agora, olha o pior caso, o fornecedor A3. Nossa, a curva dele é larga, muita variação e ainda por cima está meio deslocada para a direita. Um monte de peça acaba saindo fora do limite superior, LSE. Exatamente, muita variabilidade e descentralizado. Péssima capacidade. Os outros fornecedores mostram outros problemas. O hashtag 1 tem muita variação, embora esteja centrado. Os hashtags 4 e 5 têm pouca variação, curva estreita, mas estão fora do centro, um para cada lado. Nenhum deles é tão bom quanto o hashtag 2. E a mesma lógica vale para comparar as máquinas A e B naquele outro exemplo, né? A máquina A tem uma distribuição mais estreita. Sim. Isso indica menor variação nos resultados dela, mais consistência, mais estabilidade e, portanto, maior capacidade de atender às especificações de forma confiável. Ótimo. Então, ufa, acho que percorremos um caminho bem interessante hoje seguindo o material. Começamos entendendo por que os dados variam. Isso, falando das fontes de variação, os 5 M's e os tipos de erro aleatório, sistemático, grosseiro. Depois vimos como organizar os dados brutos, fazendo o ROL, e como calcular uma primeira medida de dispersão, a amplitude UR. Aí mergulhamos nas ferramentas visuais, o ramo e folha e o dot plot, que ajudam a gente a enxergar a distribuição dos dados. E, em seguida, quantificamos as características dessa distribuição com as medidas de tendência central, moda, média e a importante mediana. E as medidas de dispersão, a amplitude de novo, mas principalmente a amplitude interquartil, a A e Q, que vem dos quartis Q1 e Q3. E vimos como o boxplot é um campeão em resumir visualmente o mínimo Q1, mediana, Q3 e máximo, dando uma visão rápida do centro, da dispersão e até da simetria. Por fim, conectamos tudo isso à ideia de capacidade do processo, avaliando como a distribuição se posiciona em relação aos limites de especificação, usando o centro e a dispersão que aprendemos a medir e visualizar. Acho que isso cobre bem os conceitos introdutórios essenciais do material da temporada 1, né? Sim, cobre essa base fundamental. Entender como descrever e visualizar a variabilidade dos dados é o primeiro passo, a base para qualquer análise estatística mais avançada que venha depois. E para que esses conceitos realmente se fixem, a gente sabe que a familiaridade ajuda muito. Revisitar esta nossa conversa, talvez ouvir de novo algumas vezes em momentos diferentes, isso pode ajudar o cérebro a consolidar essas ideias, essas conexões. É uma boa dica. E é sempre importante reforçar, né? Este material de áudio, assim como o PDF que a gente usou como guia, são recursos de apoio. São ótimos para clarear as ideias, para reforçar o aprendizado. Mas não substituem o principal. Exato. Não substituem a presença nas aulas, o estudo cuidadoso dos slides que são apresentados, nem a visualização dos vídeos complementares que a disciplina oferece. É para usar tudo em conjunto como um apoio mesmo. Perfeito. E para finalizar, que tal deixar uma reflexão no ar? Falamos bastante da média e da mediana como medidas do centro dos dados. Em que tipo de situação a escolha entre usar uma ou a outra pode levar a interpretações bem diferentes sobre qual é o valor típico de um conjunto de dados? Principalmente se a distribuição não for perfeitamente simétrica. Fica aí para pensar. Boa pergunta para levar. Continuem curiosos, pessoal. Questionem os dados, explorem, busquem as histórias que lhes podem contar. O tratamento de dados é, de fato, uma ferramenta muito poderosa para transformar números em conhecimento útil. Desejamos a todos ótimos estudos e contem conosco nessa jornada pela estatística.